Fala galera, beleza? Vamos então agora continuar o nosso sistema de satisfação de lista de tarefas, né, na verdade. Estou confundindo aqui tudo. A nossa lista de tarefas, tá? O nosso sistema de lista de tarefas já está inserindo tarefas, né? Nós fizemos na última aula. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Incluída, já está cadastrando, tá? Falta agora editar e depois excluir. Então agora a gente vai fazer a função de editar, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai vir aqui nas nossas rotas, tá? No web.php, fica aqui dentro de hooks, tá? E a gente vai adicionar as rotas que a gente precisa para editar. Vamos na documentação do Laravel, tá? Vou fechar isso aqui. Ele sugere, tá? Para a gente utilizar o verbo get, tá? E a ação edit. E aqui, pessoal, ele coloca o nome foto entre chaves. Isso quer dizer que a gente vai ter que pegar uma informação específica da nossa lista, tá? E essa informação é o ID dela, tá? A gente edita o produto no banco através do seu ID, beleza? Então vamos lá. Vou copiar isso aqui. Aqui, em vez de ser post, vai ser get, o verbo, tá? Nós vamos passar um ID barra edit, beleza? E aqui vamos utilizar o edit, tá? E o name vai ser tarefas edit, tá? Para facilitar. Aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um bloqueio aqui, né? No sentido seguinte, eu quero, tá? Que o ID que o usuário passar, né? Que é a variável ID, ele seja, tá? Um número, né? Ou seja, seja um valor numérico de 0 a 9 e pode ter um ou mais números, tá? Então tem que estar de 0 a 9 e pode ter um ou mais números. Para não ter perigo do usuário inventar de passar um ID com letras, tá? Beleza. E a outra ação que eu preciso, tá? É o update, tá? Que é de atualizar. Eu vou utilizar o verbo put ou o verbo patch. Qualquer um dos dois o Laravel vai aceitar. Beleza? E a ação é o update. Então vou copiar aqui. Vou mudar o verbo aqui para put, tá? Pode parecer um pouco diferente, né, quando a gente está fazendo com algum framework MVC, né, que é o caso do Laravel, mas a maioria dos frameworks das linguagens de programação, gente, é MVC. Spring, que é do Java, é MVC, tá? O .NET do C Sharp é MVC, beleza? E porque o MVC é muito bom porque ele separa muito bem os trabalhos, né? Ele separa tudo em camada. Então tem a camada de view, né? Tem a parte das views que só fica a parte visual, né? Onde vai HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap. Tem a parte do model, que é para fazer interação com o banco de dados, e tem um controle que comanda tudo, né? Então, talvez agora pode parecer um pouco estranho, mas depois, mais para frente, se vocês já estiverem trabalhando muito com isso, vocês vão falar, rapaz, que bom que é bem tudo separadinho, tudo organizado. Aqui o nome é update, tá? E essa aula vai ficar gravada, você pode voltar, né, em alguma parte que deu algum problema, algum erro, para corrigir, tá? No seu projeto. Que também o ID, tá? Tem que ser de 0 a 9, com um ou mais números, tá? Esse mais quer dizer que pode ter vários números. Tarefas, update, o número da rota. Beleza. Então, uma vez que as nossas rotas já estão prontas, né, nós vamos aqui para o nosso tarefas controller, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Vou fechar isso aqui, pessoal, para não confundir, tá? Cadê? HTTP controller, né? É tudo bem intuitivo. Por que o controller fica dentro de HTTP, tá? Porque é no HTTP que estão os verbos, tá, pessoal? Que é o protocolo de requisição. Então, a gente tem o verbo put, get, tá?
tarefas controller. Vamos criar aqui, tá? Para ganhar tempo eu vou só copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser o edit, tá? Que é para retornar a view edit. E essa view vai receber um ID, beleza? E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Quando eu chamar a view edit, né? Essa a gente vai passar um ID para ela, beleza? Ou seja, quando eu clicar aqui, ó, no botão editar, eu tenho que passar o ID, tá? Da tarefa trabalho. Quando eu clicar no botão editar aqui do limpar a casa, eu tenho que passar para a nova view o ID do limpar a casa, que no caso é 3. Porque através do ID eu encontro todos os outros dados do banco, beleza? O ID é o identificador de um registro no banco de dados. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma variável chamada dados, tá? Que vai receber, né, tarefa, que é o model, where o ID for igual a ID, ou seja, ele vai pesquisar no banco de dados, tá? Na tabela tarefa, e vai trazer todos os dados onde o ID foi o que o usuário repassou, tá? Então, quando ele clicar aqui no fazer comida, ele vai lá no banco de dados e vai trazer todos os dados do fazer comida, né? Que no caso vai ter o ID 4. E aí eu quero que ele retorne a primeira linha que ele encontrar, né? Ou seja, tudo que ele encontrar lá com esse ID. Se ele não encontrar nada, ou seja, se for vazio essa consulta no banco de dados, empty. Se for vazia, tá? Perdão, se não for vazia a consulta, tá? O exclamação aqui significa não e o empty é vazia. Ou seja, se ele encontrar as informações com esse ID, ele vai retornar, tá? A view tarefas .edit, nós vamos criar essa view, tá? E vai passar para essa view uma variável chamada tarefas, que vai conter toda a informação que ele encontrou na consulta e armazenou na variável dados, beleza? Se for vazio, ou seja, se não encontrar nada, ele vai apenas redirecionar para a rota principal, tá? Que é tarefas-index, beleza? Então aqui a gente já tem o nosso controller, certo? Agora nós precisamos criar a nossa view tarefas.edit, tá? Vamos vir aqui dentro de resources, views. Eu vou só copiar aqui essa view create, tá? Porque é bem parecido, Ctrl C, Ctrl V. Vou editar ela, cadê? Aqui, F2, e vou colocar edit.blade.php. Beleza? E nessa view edit eu vou fazer algumas mudanças, tá? Algumas coisinhas para que possa funcionar. Então vamos lá. Edit. Primeira coisa é que não é cadastro mais, não vai ser mais cadastro numa nova tarefa, vai ser atualizar tarefa. Atualizar tarefa. Vai continuar utilizando o CSRF, né? E aqui, pessoal, é o seguinte. Quando ele enviar aqui quando ele clicar em atualizar, né, que nós vamos criar lá embaixo, ele vai chamar a rota tarefas update, tá? E essa nós vamos criar ainda. Então, como nós não criamos ela ainda, eu vou deixar por enquanto tarefas história, tá? Vamos só alterar aqui um pouquinho. O nome, tá? O nome, pessoal. Olha só, quando é retornado a view tarefas.edit,
é passado para ela uma variável chamada tarefa, certo? Então aqui, ó, no input, tá? O input ele vai começar, eu vou criar um value para ele, e ele vai ter um value aqui que vai ser tarefas, tá? Ponto, traço, maior nome, tá? O value aqui vai ser descricão. E aqui, né, como a gente está utilizando aqui no status, tá? A gente está utilizando um select, né? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma opção aqui, dar um Ctrl V, Alt Shift F para arrumar. E o value aqui vai ser tarefas.status, tá? Apenas do primeiro. Tarefas.status, beleza? Aqui no botão, tá? De enviar, ao invés de ser de utilizar aqui a cor primary, eu vou utilizar a cor success, tá? Que é o verde. E o valor eu vou colocar de atualizar, beleza? Então vamos só ver se isso aqui está funcionando, tá? Para me testar, eu preciso vir aqui na minha view index, tá? E eu preciso organizar aqui para quando o usuário clicar no ícone de editar, tá? Que é o pencil, né? Eu preciso que ele chame aí, tá? Que ele redirecione para view edit, tá? Então aqui eu vou colocar no href uma hot, tá? Tarefas, traço edit, e eu vou passar o ID, tá? Lembre-se que a view edit, tá? O controller dela espera como parâmetro um ID, tá? Eu vou passar o ID, que no caso é o ID da tarefa, que eu estou clicando naquele momento. E aqui nós estamos usando a variável tf, né? tf ID, beleza? É só um traço. Então vamos só ver se isso aqui está funcionando, se não deu nenhum erro, tá? Bom, a gente ir testando. Atualizei, editar, beleza. Cliquei em editar aqui, pessoal. Ele já abriu a outra view, já passou o nome que estava, né? No caso é estudar banco, ó. Estudar banco, estudar em andamento, beleza? Tá. Vamos clicar aqui no último, já veio para cá. Agora nós só precisamos organizar aqui para quando ele clicar em atualizar, ele atualizar essa view do banco, tá? Que por enquanto não está atualizando, beleza? Ele está duplicando, triplicando, tá? Mas isso aqui a gente vai corrigir, beleza? Então para atualizar, né? Nós precisamos, né, da nossa view, nós já até criamos a rota aqui, tá? Update, beleza? Então vamos vir aqui no tarefas controller, tá? Tarefas controller. E vamos criar a function aí, public function update. Vai receber como parâmetro, tá? Uma request, tá? Que é uma requisição. Ou seja, que o usuário vai clicar no formulário, onde ele vai receber uma requisição. E um ID, tá? A requisição para fazer o update é do tipo put, né? E aqui eu vou criar uma variável chamada data, que vai receber aí aqui um ponto e vírgula, tá? Colocar logo, senão a gente esquece. A data, pessoal, eu tenho que colocar os nomes que estão no banco, tá? Os nomes da coluna da tabela do banco. Então, você tem que se lembrar quais são os nomes da coluna, né? Nome, descrição e status, tá? Tem que ser igual. Nome, tá? O nome vai receber aí um request, tá? Porque o nome aqui é request, né?
Pode ser qualquer nome. Como ver de requisição, request. Nome, tá? Ou seja, aqui é um vírgula, tá? Quando ele clicar aqui no edit, que ele clicar no botão atualizar, ele vai estar enviando esse formulário para a rota update, tá? E isso é uma requisição, tá, pessoal? E aí ele vai estar enviando o nome, a descrição e o status, que é o name de cada campo da requisição. E aí nessa requisição, o que ele enviar no campo nome, eu vou armazenar na variável nome, tá? O que ele enviar no campo descrição, eu vou armazenar na variável descrição, tá? Então, só muita atenção aos nomes, tá? Pra não se confundir. Descrição. E o que ele enviar aí em status, tá? Eu vou colocar aqui em status. Request status. Beleza? Agora que eu já tenho os dados, né? Eu preciso ir lá no meu banco de dados. Para isso eu utilizo o model, tá? E encontrar o registro específico, aí eu vou encontrar pelo ID que ele me passou, tá? E aí eu vou fazer um update, tá? Com as informações novas que foram armazenadas aqui na variável data. Fiz isso, eu vou só redirecionar aqui, tá? Pro tarefas index, né? Vamos salvar. Vamos atualizar aqui. Então vou pegar aqui estudar banco. Clicar em atualizar. Colocar Brasil. Descrição. Melhor seleção do mundo, tá? Concluída. Atualizar. Cadê? Brasil. Melhor seleção do mundo. Beleza? Vamos clicar aqui. Ah, pessoal. Preciso fazer uma alteração aqui, ó. Espera aí. Preciso vir aqui, ó. No meu edit, tá? Lembre-se que eu estou chamando aqui a ação story, né? E não é a story que eu tenho que chamar. Eu tenho que chamar a update. Ô, gente! Então eu tenho que vir aqui, ó. O método aqui está sendo post, né? E se lembre que o método update não é o post, é o put ou pat, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Depois do CSRF aqui, eu vou colocar aqui arroba method, tá? Put, beleza? E na minha rota aqui eu vou chamar o tarefas update, tá? E o tarefas update recebe como parâmetro um ID, tá? Que no caso é o ID aí da minha tarefas, tá? Só ver se é tarefas mesmo. Qual é o que eu estou enviando para ver o edit? Que variável que eu estou enviando? Tarefas, tá? Tarefas ponto .id, beleza? Agora sim vai dar certo. Vamos testar aqui, atualizar. Vou pegar aqui essa primeira, tá? Estudar banco, eu vou colocar aqui corrida, tá? Correr na rua. Não iniciar. Atualizar. Beleza, já atualizou aqui. Agora eu trabalho, vou editar. Trabalho Senac Tocantins. Concluído, atualizar. Vou pegar essa aqui, vou pegar essa 6 aqui, vou editar ela, tá? Tá o nome GUM, vou colocar estudar PHP, estudar funções no PHP e não iniciar. Cliquei em atualizar, ele pegou aqui e aí atualizou, tá? Observe que com o mesmo ID, tá? Beleza? Então, finalizamos aí a nossa função de editar. Falta agora a função de excluir para a gente finalizar o nosso sistema de lista de tarefas.